podcast do Santo Nome. Voltamos com o Santo Cast. Eita glória, pera aí que o meu microfone aqui, a emoção foi tão grande. Pronto, agora deu certo. Voltamos com o Santo Cast aqui na Brasil FM e agora também para todo o mundo, através do nosso Instagram e também YouTube. Santo Nome. Queridos, nós estamos muito felizes hoje porque vamos fazer algo que nós estávamos com muita vontade de fazer. Falar da nossa história. Eita. História de amor. No mês dos namorados. Mas se você acha que só foi história de amor, eu já quero dizer desde já, você tá muito enganado. Ô, meu filho, teve que ter muita fé, não foi não, amor? Meu Deus do céu, viu? Gostaria, né? Vocês já conhecem a minha esposa, a voz linda e maravilhosa, que todas as quartas-feiras falam com você aqui. E aqueles também que seguem ela pelo devocional todo santo dia, as pessoas falam que essa voz acalma, essa voz traz paz ao coração. Glória a Deus, só Deus na minha vida, viu? Amém, glória a Deus. E aí, vamos contar. Boa noite, pastora. Boa noite. Tudo bem? Você vai contar? Seja bem-vinda. Obrigada. Você hoje é a estrela desse programa. Cristo é a estrela desse programa. Aleluia. Pastora, pode começar. Eu começo? Isso, gente. Conte seu nome, idade. Bom, gente, como vocês sabem, né, nós estamos aqui num mês bem romântico, mês de junho. E o Túlio e eu vamos já completar em julho, né, agora, 3 anos de casamento. Mas a nossa história é uma história de muita fé, muita obediência, muitos desafios. E nós estamos em um momento propício para contá-la. Porque a gente não conta testemunho enquanto a gente está passando pelo processo, né? Exatamente. Meu amor, a gente só conta mesmo depois que passa. E aí a gente pode com isso glorificar o nome de Deus. Bom, a nossa história começa muito antes da gente se conhecer. Essa é a verdade. E talvez a gente não consiga contar tudo aqui, mas o importante é que a gente deixe marcado aquilo que o Senhor também quer ministrar aos corações de vocês. Porque aqui a gente não tá para simplesmente se expor ou, enfim, contar uma história. Aqui a gente tá para contar, na verdade, um testemunho e algo que venha a agregar na sua vida. Realmente. Como edificação. Edificar a sua vida. Essa era a palavra que eu tava no meio, que você me completa mesmo. Amém, somos um só. A edificar, realmente. A nossa intenção é que você seja edificado com o seu testemunho. A nossa história, como a palavra diz, é realmente a nossa história. São coisas que aconteceram conosco. Não é um padrão para todo mundo. No entanto, sempre a gente tem o que aprender com o outro, não é verdade? Então, a gente espera que daquilo que o Deus fez na nossa vida, você possa realmente edificar a sua fé, edificar a sua vida, você possa se fortalecer no Senhor, porque Ele tem uma história para você, tá certo? Mas aqui nós vamos começar a nossa saga, não é verdade? Amém. Bom, eu como mulher, né, vou começar aqui primeiro. E, gente, no ano de 2018, vai fazer 4 anos que isso aconteceu, exatamente, mais especificamente do dia 15 de julho para o dia 16 de julho. Eu estava em um outro relacionamento, e na verdade foi até um relacionamento bastante longo, e eu vinha muito orando ao Senhor porque eu não estava vendo uma perspectiva e eu queria que Deus pudesse me dar uma direção. E realmente é um testemunho bem longo, então vou procurar ser bem sucinta, mas o que aconteceu? Eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, uma vez eu estava no meu quarto orando no início de julho, eu me lembro isso, eu falei, Deus, eu não sei resolver, resolve para mim. Deus me deu essa palavra, né, em Provérbios, que o homem lança sua sorte aos dados, mas é o Senhor quem resolve. Amém, glória a Deus. O homem que confia no Senhor é o Senhor que resolve. E foi essa minha oração ao Senhor. E realmente o Senhor resolveu. E esse relacionamento, né, chegou ao fim. E eu me lembro que quando, no momento em que chegou ao fim, no dia seguinte, eu falei, aliás, um dia antes de chegar ao fim, eu falei assim, Senhor, eu estou apresentando ao Senhor a minha vida. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Eu me lembro que, inclusive, nesse dia eu passei numa prateleira, tinha várias bíblias. Eu vi uma bíblia que eu até nem trouxe hoje, mas assim, ela me encantou muito. E era como se aquela bíblia estivesse me chamando, eu estivesse falando assim, olha, eu quero começar algo novo com você, eu quero começar algo novo com você. Então eu adquiri aquela bíblia. E eu morava no interior do estado do Ceará, então eu viajei de Fortaleza para Sobral, cheguei de madrugada lá em Sobral, ajoelhei assim no chão e falei, Senhor, e aí, qual é a história que o Senhor tem para mim?
que você tem pra falar comigo? E aí, quando eu realmente, assim, não tinha muita maturidade, sabe, gente? Eu realmente sorteei, assim, a Bíblia. E caiu exatamente em Gênesis 24, que conta a história de Isaac e Rebeca. E quando eu comecei a ler essa história, essa palavra ela entrava no meu coração, assim, rasgando mesmo, sabe? E o que Deus estava me falando ali na hora era assim: filha, eu preparei para você um Isaac. Eu tenho um Isaac para você. O último versículo fala assim: e Isaac amou Rebeca. E na hora que eu li esse último versículo, eu senti assim, rasgando meu peito. E Deus falou assim pra mim: filha, eu vou dar pra você alguém que vai lhe amar. Amar como eu amo, sabe? Não qualquer amor. Não um amor humano, mas realmente o amor de Deus derramado sobre mim. E aquilo ali foi muito forte pra mim. E foi muito importante. Então, no dia seguinte, né, realmente finalizei. E naquele dia, era o dia 16 de julho de 2018. E eu falei pro Senhor: Senhor, eu não quero ter relacionamento com ninguém. Eu quero ficar, assim, 6 meses só, pelo menos 6 meses. Eu falei assim: Senhor, pelo menos 6 meses só eu e o Senhor. Agora eu quero aprender a ser noiva de Cristo. Então, eu realmente me foquei nessa questão de conhecer, de ter intimidade com o Senhor. Não foi muito fácil, né? Porque, enfim, era um relacionamento muito longo, mas, assim, o Senhor foi trabalhando muito nas minhas emoções, na minha fé. E eu tava numa sede tão grande de, tipo assim, não, agora eu vou fazer realmente aquilo que Deus quer pra mim, sabe? Agora eu não quero mais saber. E eu lembro que eu tinha passado minha vida inteira falando assim, com pastor no caso, porque pra quem não sabe, meu pai é pastor, né? Então eu sei que não é uma vida fácil. E aí, eu lembro que pouco antes disso acabar, eu falei assim: rapaz, se eu terminar esse relacionamento, eu também só caso se for com o pastor. E aí foi muito engraçado, porque eu tinha lançado essa palavra, a gente às vezes não tem noção de que não vem da gente muitas coisas, né? Vem do Senhor até já conduzindo os nossos corações. E, enfim, eu tava nessa busca incessante. E aí ia ter um evento em Fortaleza, um evento chamado Aniquilando Eu, né? Você vê que o negócio é bem pesado, né? Aniquilando Eu, é pra você morrer mesmo pra você. E uma igreja muito abençoada, a gente tinha um contato, né? Meus amigos tinham contato com o pessoal dessa igreja e a gente foi. E eu lembro que na época era um evento realmente bastante importante. Teve o Juliano Som, teve inclusive o pastor Ricardo Robortella. E nesse evento, que foi maravilhoso pra mim pessoalmente, o pastor Ricardo Robortella apresentou um evento chamado Clamor para as Nações. Eita, Glória. Esse clamor, viu? A Escola do Clamor. O ministério dele é Clamor para as Nações e o nome da escola é Escola do Clamor. E eu lembro que eu estava realmente, assim, tão na busca por entender, assim, o que Deus queria para minha vida. E eu já estava falando, assim, para Deus, nas minhas próximas férias, eu não quero visitar nenhum lugar, eu não quero passear. Eu quero fazer algo voltado para aquilo que o Senhor tem para minha vida. Então eu já tinha pesquisado projetos como o Shores of Grace, que tem lá em Recife, já tinha pesquisado outros. E aí nesse evento eu conheci a Escola do Clamor. Aí lá fui eu pra internet pesquisar, né? E orar. Falei: Deus, e aí? O que o Senhor tem pra mim? Qual é o evento que é pra eu ir nas minhas férias? E aí foi muito interessante, porque eu liguei pro meu pai, né? Meu pai, querendo minha cobertura espiritual, falei: pai, olha, eu tô aí nessa indecisão. Tem esse evento, que é um evento, que é esse evento não, tem esse local, que é um local bastante missionário, trabalha, né, com as mulheres, tal, que é o Shores. E tem a Escola do Clamor, que é uma escola voltada para a questão de um alinhamento espiritual e tal. Aí meu pai falou assim: filha, eu acredito que o que é para você ir é esse da Escola do Clamor. Eu realmente já estava sentindo isso, mas era como se eu precisasse de uma confirmação de Deus, né? E eu honro muito meu pai nesse aspecto. E aí meu pai falou: não, filha, é lá que você tem que ir. Então, fiz lá minha inscrição para a Escola do Clamor. Nesse meio tempo, gente, muita coisa aconteceu. Vou contar aqui coisas relevantes, né? Uma delas foi que eu mudei de trabalho, mas consegui manter aí minha viagem. Mas assim, depois que eu comprei esse ingresso, foi em agosto. Passou cerca de um mês. Aí começou as coisas, né? As palavras. Uma pessoa sonhou comigo que eu tava casando e que o meu casamento era muito lindo, tinha muitas flores e, enfim. Aí eu peguei e falei assim pra ela, falei assim: mas me conta aí, como é que era o nome? Ela falou assim, não, ele tinha o cabelo escuro, ele não era negro, ele era tipo moreno assim, claro, e tinha o cabelo escuro. Aí eu falei: glória a Deus, né? Porque eu não gosto de louro, então dá tudo certo. Tá no prumo aí, tá no prumo. Amém. Deus é bom, né? Deus faz tudo certo, né?
Aí, beleza, passou. Passou mais um tempo. Aí veio uma missionária, uma pastora, orar pra mim. Filha, olha, estou vendo o Senhor pulindo, um anjo do Senhor pulindo uma aliança. Que aliança linda, meu Deus, que aliança linda, que aliança linda. Aí eu falei, ai meu Deus, será que é o casamento, né? Beleza. E nesse meu tempo, eu tinha uma viagem para São Paulo, para o congresso da igreja a qual eu pertenço, né? Pertencia à Ágape. Pertence de coração, gente, que não tem como, a gente chama muito esse ministério. É verdade. E aí, a gente pegou e eu fui viajar, fui para São Paulo. E nesse mesmo voo, tava uns pastores amigos nossos, que inclusive eram os pastores de jovens. E aí eu compartilhei com eles, olha, eu tô muito na expectativa para esse evento e tal, de janeiro de 2019. Taranã. Inclusive, quem respondeu lá na enquete no Instagram que foi 2018, não, foi 2019, tá? Então vocês erraram essa parte. E aí compartilhei com ele, aí ele pegou, olhou pra mim e falou assim, nossa, essa escola é muito top, já ouvi falar muitas coisas boas sobre essa escola. Agora deixa eu te falar, minha filha, você tá solteira? Eu falei, tô, pastor. Ele, mas tá mesmo? Eu falei, tô solteira mesmo. Ele falou assim, pois é, porque nessa escola, eu vou te falar, tem uma unção lá que sai muito casamento. Aí eu olhei assim, aí dentro de mim eu falei assim, Deus, eu não tô indo lá pra casar não, viu? Aí ele pegou e falou assim, mas você recebe isso? Eu falei, pastor, se for da parte de Deus, eu recebo. Aí fiquei com isso também. Aí sabe quando alguém, tipo assim, abre uma possibilidade? Eu falei, Deus, ó, o Senhor sabe meu coração, eu tô indo lá porque eu quero um alimento espiritual, eu sou sua noiva, vou estar com o Senhor e parará, e parará, e parará. Mas assim, se for da tua vontade, amém. Mas o Senhor sabe qual é meu coração. Amém. Chego lá em São Paulo. Tá lá meu pai me aguardando no aeroporto. Me pega no aeroporto e olha assim, sabe? Eu conheço meu pai, quando ele tem uma coisa pra falar, fica segurando, né? E aí até que quando tava eu caminhando com ele lá em Bragança Paulista, ele virou assim pra mim, filha, tem uma coisa que eu preciso te falar. Toda vida que você fala que você vai fazer essa viagem, Deus coloca dentro de mim que é pra eu falar. E eu tô segurando. Sabe como é pai, né, gente? Pai tem um zelo, tem um cuidado, tem a questão de proteger a honra, enfim, todas essas questões. Então, meu pai, ele é um homem de muito temor, mas assim, falou com a filha dele, além de ter temor, né? Então... É filha, né? É filha, né? E assim, o Senhor realmente tocou muito nele e falou assim, filha, eu preciso te falar uma coisa. Ó, Deus foi muito claro em me dizer que vai ser nesse evento que você vai conhecer seu esposo. Mas você guarda o que seu pai tá te falando, filha, não namora com ninguém, não fica com ninguém, não entregue seu coração, fecha seu coração pra todas as coisas. O Senhor vai te apresentar ao teu marido. Aí, tipo assim, meu pai falou, né, filho? Então, é lei. Eu falei assim, meu Deus, amém, recebo. Glória a Deus, né? Aí assim, eu confesso, gente, que por um primeiro momento eu fiquei um pouco assim chateada com Deus. Porque eu falei assim, Deus, como é que eu digo que eu quero ser sua noiva por 6 meses? Seu pai me disse que eu vou casar. Isso era setembro, então até janeiro ainda tinha meses. E aí eu falei assim, como que pode? Mas, enfim, né, passou esse momento, eu falei assim, amém, se for da tua vontade, você falou pro meu pai, então vai ser uma bênção, vai ser como o Senhor mandou. E eu guardei essa palavra pra mim. E passou setembro, e passou outubro, e aí chegou novembro. Novembro eu fui também, fiz uma outra viagem pra a cidade do meu pai. E aí, eu confesso que eu sempre fui assim, gente. Quando Deus estava falando comigo, era como se eu sentisse dentro de mim uma necessidade de compartilhar as coisas que o Senhor estava falando para os meus amigos. Era como se eu estivesse criando testemunhas daquilo que iria acontecer. Então eu falava para meus amigos, falei, gente, Deus falou para mim que eu vou conhecer meu esposo nesse evento. E ele falava assim, cara, tem 500 pessoas, né? Não sei como é que vai ser, mas Deus falou, então ele vai providenciar e tal. E eu lembro que eu vivia muitas, tipo assim, como eu sustentava muito isso que Deus tinha falado, e a gente sabe, gente, o que é o peso de você sustentar algo que você... que não existe para as outras pessoas, sabe? É impossível. Que é impossível. Então, assim, mas eu sustentava. Homem, né? Eu sustentava. Falei, não, mas Deus me falou. Ah, mas tem o fulaninho, tem o ciclaninho. Gente, mas Deus me falou. Deus me falou, Deus não mente. E eu me lembro que, assim, eu falava assim, eu falei, Senhor, me ajuda. Eu quero continuar crendo e eu quero que o Senhor me dê sinais. E aí eu estava lá em novembro, nessa cidade, né, lá no Rio Grande do Sul. E aí tava tendo uma feira, um evento. E aí a gente foi no stand de uma amiga lá da minha irmã, que tinha lá umas coisas e tal. E eu tava vendo umas questões, assim, bem bonitas, bem artesanais e tal. E aí teve um determinado objeto lá, que era um cordão, que me chamou a atenção. Por que ele me chamou a atenção? Porque ele era um esqueleto de folha resinado. Eu nunca tinha visto nada parecido. E era uma coisa assim, até meio alternativa, assim, né? Talvez um surfista pra usar, alguma coisa do tipo. Não era o meu estilo, mas eu já tava aqui, ó, já tava pensando em um surfista, viu? Na hora que viu, viu? Não, porque eu pensei assim, a
pessoa tem que ter muito estilo pra usar esse cordão, que é muito típico, né? Depois a gente vai mostrar aí o cordão, eu trouxe o cordão hoje. E aí, e na hora que eu vi o cordão, eu achei lindo, mas eu falei assim, eu não vou comprar, né? Porque, tipo assim, eu vou fazer o que com esse cordão? Não é meu estilo. E aí eu senti o Espírito Santo falando comigo assim, compre. É do seu marido. Eu falei, ué, vai ser um surfista pra usar esse cordão? Vai ser um surfista pra usar esse cordão? Eu falei, Deus, e agora? Aí comprei, né? E detalhe, que eu não tava querendo comprar porque eu achei muito caro para o benefício. Eu falei assim, amém, Deus, vou levar esse cordão, glória a Deus, feira de artesanato é isso mesmo. E aí levei esse cordão comigo. Não usei o cordão, guardei lá o cordão. E aí, assim, o mês de dezembro, gente, foi uma batalha, assim, na mente muito forte, porque vinha pensamentos do tipo, e se ele não falar com você no evento? E se você não conhecer ele no evento? E se não for no evento? E se tudo isso? E eu me lembro que teve um dia que a minha mente estava numa guerra tão grande, tão grande. E aí, o meu pai me ligou para falar uma coisa do meu irmão. E aí a gente falando do meu irmão, aí do nada meu pai parou e falou assim, filha, olha, aí quando eu tava nessa batalha da mente, eu falei, Deus, ó, não importa. O senhor falou que eu vou conhecer ele lá. O senhor não falou que eu vou começar a namorar com ele lá. O senhor não falou que ele vai falar comigo lá. O senhor falou que eu vou conhecer ele lá. Então ele pode falar comigo depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 1 ano. Tem que ser a tua vontade. Amém. Aí, quando meu pai fez essa ligação no final, ele pegou e usou as mesmas palavras que eu tinha orado em espírito para Deus. Ele falou assim, filha, não deixe de crer. Porque Deus falou que você vai conhecer ele lá. Não falou que ele vai falar com você lá, que você vai sair namorando lá. Pode ser daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. Só creia. Então, assim, era muito incrível. Porque o Espírito Santo usou muito meu pai, né? E que é minha cobertura espiritual, gente. Isso é muito importante. Por quê? Porque todas as palavras que vêm de Deus para as nossas vidas, elas têm que testificar no nosso coração e também tem que estar alinhadas ali com as pessoas que têm a cobertura sobre nós, né? Que nem meu pastor de jovens, o meu pai, né? Que é pastor e também é meu pai, é um homem de Deus e tudo. E eu fiquei assim, amém. E eu me fortaleci naquilo. Eu falei, Deus, eu não vou desistir, tô crendo. E foi chegando o dia, né? Foi chegando o dia. Passou o ano, virou o ano. Eu muito feliz com Deus. Falei, Deus, glória a Deus, estamos aqui, né? Firme e forte. O Senhor foi ministrando muito ao meu coração sobre o ser noiva dele. Então eu fui refletindo em tudo. Tudo que eu ia fazer, eu falava, Senhor, eu sou sagrada disso. Até uma roupa que eu ia vestir, eu perguntava, Jesus, e aí? Você tá gostando, né? Eu tô bem, então assim, eu fui me preparando para o meu amado Jesus Cristo. Amém. E quando foi em janeiro, pouco antes de ir para a escola, em Minas Gerais, era a escola, eu fui primeiro para São Paulo, aproveitei para ver minha família. E aí, quando eu tava lá em São Paulo, mais uma coisa, né? Vieram palavras e dentro dessas palavras eu sabia que foi até um sonho de uma amiga minha e ela me compartilhou e testificou muito no meu coração. E naquele momento eu sabia que o nome do meu esposo era com T, gente. Por incrível que pareça, sabia que era com T. E aí eu falava assim, meu Deus do céu, o nome dele é com T. Ai, meu Deus, e agora? Já tô sabendo a primeira letra do nome. Então, de 500 pessoas, já elimina um bocado, né? E aí, amém. Cheguei no evento. Gente, o evento começava dia 14 de janeiro de 2019. Era uma segunda-feira. Eu cheguei no aeroporto. E lá nesse aeroporto, várias pessoas chegavam e se dirigiam à escola, né? Pegavam um ônibus e se dirigiam à escola. E aí tava lá, né, esperando esse ônibus chegar e tal. Inclusive queria mandar um beijo, gente, pras meninas da escola. Inclusive nesse momento já conheci Simone, né? Hoje nós temos um contato. É uma mulher de Deus, faz um trabalho lindo ali na Cracolândia, em São Paulo. Muitas pessoas de Deus ali a gente conheceu. E aí entramos no ônibus. E aí no ônibus tinha um negócio chamado chamada. Aí eu já fiquei, né? Bom, ter uma chamada. Será? E só para abrir um parêntese aqui, eu não tô falando muito porque essa parte é mais dela. Depois eu vou contar a minha parte também. E existia um grupo no WhatsApp da Escola do Clamor, para quem iria para a Escola do Clamor de avião, ia chegar ali no aeroporto, ia pegar o translado para o local. Só que, por incrível que pareça, eu não estava no grupo, não sabia que tinha esse grupo, porque não me colocaram no grupo. O que aconteceu? A minha inscrição da Escola do Clamor foi a primeira do Brasil. Porque eu, de fato, eu estava na Lagoinha, nessa época eu fui fazer seminário, e quando eu escutei aquilo, algo no meu coração despertou muito grande. Então, no intervalo que teve, eu fui lá correndo e fiz
a inscrição. Só que a minha inscrição se perdeu no meio do caminho. Eita. E aí eu tive que entrar em contato e eles deram um jeito de achar a minha inscrição, acharam a minha inscrição, só que nesse trâmite todo, eles não me colocaram no grupo. Então, a Graciela, ela, por mais que ela soubesse que o nome era com T, eu não estava no grupo do Isso é muito WhatsApp, importante, né? porque quando eu olhei o grupo do WhatsApp, eu falei assim, tá aqui o grupo do WhatsApp, vamos ver se tem alguém com T. Não tinha ninguém com T. Eu falei, tudo bem, né? Ok, a gente não tinha ninguém, nenhuma pessoa, nem assim, um Thiago, não tinha. Aí, beleza, entramos no ônibus, tinha tal da chamada. Só que eu tava de boa, né? Porque, tipo, não tinha ninguém com T. Ok. Vamos fazer a chamada, fizeram a chamada, tarará, tarará, tarará. Aí perguntaram assim no final, tem alguém que não está aqui na chamada? Aí um ser humano, que eu não sabia quem era, né? Falou assim, Aí eu fiquei procurando. Aí eu, na verdade, nem olhei, né? Toquei. Aí o cara perguntou, qual é seu nome? Aí eu ouvi só uma voz falando o nome com T, que na verdade eu fiquei tão assim impressionado que eu nem prestei atenção no nome, entendeu? Eu só vi que era o nome com T. Aí ela ficou assim. O nome ungido. Onde que tá essa criatura com esse nome de T? Aí eu falei, Deus, deixa aí, é no dia que o senhor quiser. Amém, né? Começou a escola segunda, aí teve as aberturas, tiveram a divisão dos grupos lá. A Escola do Clamor, gente, quem não fez, vale muito a pena, assim, é uma escola, assim, muito ungida do Senhor. Eles dividem os grupos por nações, e eu tinha ficado na nação da Itália e o Túlio de Israel, né? Israel. Eu na Itália. E aí, fizeram essa divisão, aí a gente começou a trabalhar nos grupos na terça-feira. Quando foi na quarta-feira pela manhã, é importante falar essas questões porque o evento ele tem uma série de regras. Por exemplo, lá ninguém pode orar por ninguém. Só quem pode orar pelas pessoas são os líderes espirituais. Mesmo se forem pastores, líderes, Isso. né? Líderes até mesmo daqueles que estão ali. Eles não são... porque naquele momento... eles não são as pessoas que estão à frente do evento. Eles são alunos, né? Então eles foram para receber, não para liberar. Exatamente. Então, assim, só quem poderia fazer as orações seriam os líderes ali do local, ou os que, enfim, os que tivessem sob a liderança mesmo. Ou então, caso eles mesmos falarem, orem uns pelos outros, né? Pastora, antes de você entrar na parte da escola, eu queria chamar um intervalo e quando nós voltarmos, você começa a falar. Todo mundo no suspense. Amém? Vixe, vamos pro intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Muito importante, é o dia que eu vou te conhecer. Amém, glória a Deus. Fica aí, não sai não. Você está ouvindo o programa Santo Nome. Toda quarta-feira às 20 horas, você acompanha pela Brasil FM. Siga-nos no nosso Instagram, @santo.nome. Você tem dificuldade em aplicar os princípios bíblicos ao seu negócio? Você consegue conciliar propósito e trabalho? O Santo Nome Mentor tem a missão de orientar empreendedores para uma gestão simples, efetiva e à maneira de Deus. Mentorias nas áreas de estratégia, gestão, processos e pessoas para impulsionar o seu negócio. Siga-nos no Instagram, @Santo Nome Mentor. Ou entre em contato pelo telefone 7799901-8787. Santo Nome Mentor. Manifestando o reino de Deus nos negócios. Conferência Reset 2022. Um evento que vai impactar a sua vida. Dias 14, 15 e 16 de julho. No novo templo da Igreja Batista Nacional Candeias. Na Avenida Perimetral. Reset 2022. Com Lucas Agostinho, Salomão do Reg, Israel Silva, Pastor Denilson Lima e Pastor Leandro Vieira. Informações pelo Instagram Jovens Fortes. Adquira já o seu ingresso e traga toda a sua família. Conferência Reset 2022. A gente se encontra na Brasil FM, porque tá todo mundo aqui. Vitória da Conquista, Aragé ouvindo, Aracatu, Águas Vermelhas curtindo, Barra da Estiva, sintonizadas, Barra do Choça, Belo Campo ligadas, Brasil FM, Cândido Salles, Caraíbas, Caetanos do Ar, o meu rádio na Brasil eu vou ligar, 107,7, tudo de bom, pra você, Brasil, Brasil FM, Maracanã, Mata Verde e Tremedal, Piripá, Planalto, Poções, Penha Sul, tá legal, Brasil, Divisa Alegre, Condeúba, Cordeiros, Jânio Quadros e também Itapetinga, Brasil FM
107,7. Tudo de bom pra você. Na Neuropsicoeducar, você encontra atendimento para crianças e adolescentes que apresentam dificuldades de aprendizagem e transtornos do neurodesenvolvimento. Nossos pacientes recebem atendimento objetivando a estimulação e a reabilitação cognitiva. Aqui, o diagnóstico não é ponto final, mas sim ponto de partida. Agende um horário, vamos conversar. 77-99179-4444. Ivanildes Ribeiro, neuropsicopedagoga. Rua Jorge Teixeira, 112, Edifício Brito, Sala 1. Santo Cast. Posso falar? Posso perguntar? Aqui você pode, no podcast do Santo Nome. Voltamos, estamos de volta aqui. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal que está conosco no YouTube, o Andresso, a Alane, a Ludmila, a Raíssa, o Aderbal, a Ângela, gente, que saudade a da Lane, Raíssa, a Rafaela, o Ramon, a pastora Linda Freire, o William também, a Bia. É no tempo de Birós. Eita, Glória. Deus abençoe vocês. Mas vamos voltar aqui. Vai rolar o sorteio das canecas também? Não, as canecas não vão. Mas assim, nós vamos colocar à venda, né? As canecas. Então, se você quiser uma caneca do Santo Cash... Abençoe esse ministério, gente, pra gente poder também estar aqui fazendo toda a manutenção. Amém. Nós vamos ter outros produtos também, além da caneca, mas já fica aí, viu? Canequinha. Já fica a dica, né? Pessoal que está nos assistindo pelo YouTube tá vendo as canecas que são lindas e maravilhosas. Mas vamos voltar aqui. Vou deixar a minha amada pastora Graciele falando mais um pouquinho, né? Eu tô achando que esse programa vai ser só dela, especial para ela, a minha mulher amada. E depois, né? Quem sabe no próximo, se assim Deus permitir, eu vou contar a minha parte, a versão do pastor Túlio. Eita, versão sofrida, mas amada demais. E ainda tem o depois, né? O depois que a gente casa, porque até a gente se casar, tem a versão do Túlio e a minha. E depois que a gente casa, a gente tem aí muito vira mais um coisa. Só, meu amigo, o negócio. Tem muito mais coisas. O negócio eu queria mandar um beijo foi bom, pra viu? Alane, gente. A Alane participou da escola em 2016 e também tava na conferência 2019, olha só. Será que a gente se esbarrou lá, hein, Alane? Mas enfim, gente, seguinte, continuando, né? Como eu falei, dia 14 começou a conferência. E aí tinha um detalhe, vocês lembram que eu falei de um tal de um cordão? Mostra aí, pastor Túlio, como é o cordão. Agora para tirar que vai ser osso, hein? Não, vou deixar aqui assim, ó, pra vocês olharem. Aproxima ali. Ó. Chega lá perto, amor. Aí eles depois puxa lá. Não dá pra ver muito não, nem eu vi direito, né? Deus que me mostrou pra ver. Né? Aí vai, né? Então, como vocês podem ver... Vocês vão entender o porquê que foi Deus que me colocou, só vira tá? assim, ó, de ladinho assim, ó, não, deixa ele normal no corpo, ó. Vocês veem que de lá, gente, nem dá pra notar muito tá com esse cordão, né? Pois bem. Então, aí o que eu fiz, Senhor? É o seguinte, quando eu cheguei lá na escola, eu falei assim, Deus, o seguinte é esse, né? A Clarice também tá acompanhando, não posso deixar de falar com ela não. Clarice, um beijo, Deus meu abençoe. Amor, Deus te abençoe, um beijo na família. E aí eu peguei e falei assim, ó, Deus, seguinte, o senhor sabe por que eu tô aqui. Não foi pra pegar meu marido, pra conhecer, né, meu marido. Mas eu estou aqui para realmente ter um alinhamento com o Senhor. Então, Deus, por favor, Pai, eu não quero ficar pensando, eu não quero ficar cogitando, eu não quero ficar pensando as 1001 possibilidades de 1001 pessoas que tinham lá. Então, vamos fazer o seguinte, já que o senhor me disse que esse cordão é do meu esposo, então, o senhor vai me dar um sinal de quem é. Só um sinal pra poder, porque assim, eu não vou dar abertura pra ninguém. Eu só vou dar abertura pra quem o senhor me der o sinal. E aí, eu falei o seguinte, o sinal vai ser o tal do cordão. Meu Deus, viu? Gente, isso não é nem seriedade, isso aqui que é falta de paciência, gente. Porque depois você namora muito tempo, você fica assim, não tenho mais saco. Não tenho mais saco de errado, agora eu quero acertar. E aí, eu falei assim, não, Deus, é sério isso, pai. Aí eu orei e tal, não sei o quê. E o que eu fazia, gente? No congresso, quem já foi pra escola do Clã, sabe que tem um crachá, inclusive um crachá bem grandão. E aí eu colocava roupa, a gente colocava crachá e eu botava o cordão. E normalmente eu usava, as minhas roupas eram sempre cores lisas, né? Como essa agora. Então, tipo assim, era até supostamente mais fácil ver o cordão. Pois bem, aí teve um belo dia, quarta-feira pela manhã, que eu tinha uma blusa do Morada, que eu gostava bastante, umas estampas bem divertidas e tal. Que eu coloquei essa blusa do Morada, botei o crachá, coloquei o cordão. Na hora que eu olhei pra baixo, eu falei, meu Deus, o cordão é transparente, eu vou botar nessa blusa. É hoje que meu marido não me encontra. É hoje que eu não encontro meu marido. Beleza, fui. E nesse dia na escola, teve um momento em conjunto. E nesse momento em conjunto, eles autorizaram
que nós orássemos uns pelos outros, né? Ali numa roda específica. E aí, no momento dessa oração, teve uma pessoa que pegou minha mão e falou assim, e a gente estava nas orações, e ela pegou minha mão e falou assim: Gra, o que Deus manda de falar é que o que Ele tem para começar na sua vida não é nem daqui a 2 dias e nem daqui a 2 anos. Começa hoje. E esse negócio de 2 dias, 2 anos, gente, eu tinha esse negócio meio que tudo era daqui a 2 anos, era daqui a 2 anos. Então foi muito assim específico pra mim mesmo, só eu que entendo. Começa hoje. Aí eu falei, começa hoje. Aí, tipo assim, ok. Só que acabou lá o evento de manhã, a parte da manhã, e a gente, eu no caso, algumas pessoas teriam que comprar o ingresso do ônibus para poder estar indo para Belo Horizonte para a escola. Volta. Para o evento, né, para a conferência, porque a escola acontecia em Sarzedo, né, que não é exatamente em Belo Horizonte. E aí eu peguei, tipo assim, fui atrás lá pro fundo, era lá no fundo. E eu falei assim, meu Deus, tem que ir atrás desse ingresso. Fui atrás do ingresso. E aí, como eu falei pra vocês, a gente tinha se dividido em grupos. E no meu grupo, o líder do grupo chamava-se Will. Um abraço, Will, se você estiver vendo esse vídeo. E aí eu vi o Will, eu falei assim, aí Will, é aqui que vai pra comprar o ingresso? Só que nessa hora, assim, o Will tava conversando com uma pessoa. E enquanto eu tava conversando aqui, a pessoa chegou e falou assim, ô moça, com licença, deixa eu só ver esse teu cordão aí, o que é isso? Aí eu olhei assim pro lado e falei, não. Queridos, tipo assim, eu fiquei... desde já eu já quero trazer algo à tona, né? Eu não fui pra Escola do Clamor atrás de ninguém. Tanto que no começo eu nem falava que eu era pastor. Por quê? Porque eu fui receber do Senhor. Eu estava precisando de fato receber do Senhor. E eu estava namorando nessa época. Há um mês, né? Já. Eu já estava há um mês namorando. Só que assim, pense numa pessoa abençoada, é minha ex-namorada, uma pessoa do reino, uma pessoa que realmente tem uma voz que quando canta, ela realmente impacta muitas pessoas. E nós tínhamos um ministério aqui que chamava Orar Sem Cessar. Nessa época, eu era líder de jovens na Tabernáculo, mandar até um abraço para a pastora Noelma também. E nós fizemos ali uma primeira vigília, que era um formato de uma vigília para se começar às 9 horas da noite e terminar às 6 da manhã, sempre com louvor e palavra intercalando. E nós fomos fazendo, de fato, ali se criou um movimento, né? Que era o Orar Sem Cessar Movement. E o que é que aconteceu? Essa irmã nossa em Cristo, ela acabou vindo para nos ajudar. Só que o que acontece, irmãos? Eu ainda tinha pecados ocultos na minha vida. E a imoralidade sexual era algo que de fato ainda habitava em meu ser. Eu lutava muito contra essa questão. E eu estava solteiro. E ela era uma pessoa que quando abria a boca para cantar, para tocar também, porque ela tocava, aquilo realmente mexia comigo, mas não mexia, eu não conseguia diferenciar naquela época o mexer espiritual e a parte das emoções. Então, tanto eu como ela, nós acabamos, de fato, atrapalhando os sentimentos. E quando eu me vi envolvido emocionalmente com essa pessoa, eu fiquei não triste, mas eu fiquei decepcionado comigo mesmo, porque mais uma vez eu estava fazendo algo que eu já sabia que o Senhor, ele não ia se agradar. É que era tipo assim, você sabia o chamado que o Senhor tinha pra você, mas você estava querendo resolver as coisas. Exatamente, porque para mim era muito conveniente tê-la ao meu lado, porque era uma pessoa que iria somar no ministério, mas de fato ela poderia somar no ministério, sendo somente uma grande amiga para mim, né? E por muitas vezes, queridos, vocês que estão nos escutando pela Brasil FM, você que está nos assistindo, eu quero te dizer isso é muito sério, você defraudar sentimentos das pessoas, porque você cria expectativas no coração de alguém e depois você acaba frustrando não somente a expectativa do coração, mas até algo ministerial, que foi o que aconteceu. Então, eu fui para Belo Horizonte, para a conferência do clamor, para a escola do clamor, comprometido. Mas eu queria uma resposta de Deus para aquilo. Porque não é que não está me agradando o meu namoro com ela, não é isso. Porque é uma pessoa excelente, não tenho nada a falar. Mas eu sabia que não estava em conformidade
com aquilo que Deus tinha para minha vida. Você sentia que tinha algo desalinhado, né? Exatamente. E por mais que eu tivesse ainda pecados ocultos na minha vida, eu sempre fui uma pessoa que temia muito a palavra de Deus. Eu sempre quis obedecer muito a palavra de Deus. E muitas vezes, por conta dos pecados que ainda existiam e a vergonha de trazer à tona, eu acabava errando. E quando eu cheguei na escola do clamor, em que eu realmente vi esse cordão no pescoço da minha esposa, que ali ainda eu não a conhecia, eu fui muito respeitoso, porque foi algo que me chamou a atenção. Eu tava falando com o Will, aí ele falou assim: ô moço, deixa eu ver o que tem nesse cordão aí. Tipo assim, uma coisa bem tipo... Exatamente, não foi isso? algo com interesse na pessoa, mas foi algo que realmente me chamou a atenção, tanto que eu falei: ô moça, me desculpa, mas eu poderia dar uma olhada nesse cordão, porque eu achei muito interessante. Mas não é algo que eu usaria. Não é seu estilo, Não né? é meu estilo, mas foi algo que eu achei interessante. Como ela estava do lado desse amigo, né? Irmão em Cristo, que nós fizemos uma amizade muito grande ali, porque ele ficava no mesmo quarto do que eu. Então foi algo que aconteceu naturalmente, essa questão. Só para abrir esse parênteses, depois eu vou entrar nessa parte da minha história também. E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei na escola, eu só conheci uma pessoa. E aí essa pessoa tocava lá na escola, e aí eu sentava sempre na frente. E por coincidência, no primeiro dia, o Túlio também tinha sentado na frente. Eu não sabia que era Túlio. Mas o que acontecia? Túlio andou a escola inteira com a bandeira de Israel abarrada na cintura. A escola inteira. E aí, logo no primeiro dia, esse menino se espatifou no chão, assim, com a bandeira pra trás. Eu lembro que eu só olhei pro lado. Assim, eu falei: meu Deus, que menino doido. Foi só o único pensamento que eu tive. Mas não tinha visto o rosto, nada. Foi muito engraçado isso. Aí, quando foi, nessa quarta-feira, que ele pediu pra ver o que é que tinha dentro desse negócio do cordão, aí eu olhei pro lado e falei: meu Deus, eu sabia que eu tinha pedido um menino doido. Mas não desse jeito, né? Eu não sabia que era o mais doido da escola, não, Deus. Meu Deus, né? Mas louco por Jesus, queridos. Não, e aí foi tipo assim, né? E aí beleza, aí só sei que afinal a gente tava ali, aí eles redirecionaram a fila pra outro canto, a gente ficou lá na fila esperando. E aí Túlio ficou conversando com o... E detalhe, não sabia o nome dele, né? Aí Túlio ficou conversando com o Will. Só que acontece, né? Tava lá Túlio conversando com o Will e eu bem atrás dos meninos, né? E aí, nessa história aí, eu fiquei sabendo, né? Como era o nome dele, Túlio. Eu falei: meu Deus, o nome dele é com T. E aí, na hora que os meninos foram trocar Instagram, aí o Túlio, não sei o que, PR, uma coisa assim. PR Túlio Ribeiro. Aí eu falei assim: meu Deus, o menino é pastor. Eu falava: Senhor da glória. É ele mesmo. Aí eu comecei a ficar nervosa, né? Assim, por dentro, né? Mas assim, Deus, ó, tá na tua mão. Beleza. Aí passou. Essa parte da manhã, né? Tipo assim, a gente comprou lá, resolveu, né, o pagamento lá, cada um foi pro seus cantos, até porque de tarde a gente tinha um encontro com os grupos mesmo, né? Da escola, que no caso meu era da Itália. E aí, foi muito interessante porque essa tarde foi um dia de tarde livre, né? Eles fazem alguns momentos de intervalo livres, até pra gente dar uma descansada, porque a escola ela é muito boa, gente, ela é muito intensa. É manhã, tarde e noite, assim, pancadão mesmo. E aí eles liberaram à tarde. Detalhe, tava muito quente, muito, muito, muito quente. Então, todo mundo foi pra onde? Pra piscina, todo mundo queria, né, se refrescar. E eu tava lá no quarto casa e falei: ô, menina, quem é que vai lá, né, pra piscina? Aí tinha a Milena e tudo, aí a gente se juntou e fomos pra lá. Como era piscina, eu tirei todas as minhas joias que eu tava assim, meus anéis, né, que eu tava no dedo. Tirei tudo e fui pra piscina. Aí, beleza. Tô aqui conversando com a Milena e tal, a gente falando, né, sobre a nossa história, nossa vida, taranão, sol retado. E aí eu percebi que Túlio estava na piscina, tinha chegado no recinto, assim, né? Na verdade, a gente estava até na piscina de criança, eu nem me lembro direito, assim, dos detalhes, mas a gente estava num lado, depois foi pro outro lado, porque lá eram muitas piscinas, né? A gente ficava, assim, tipo, meio que zanzando nas piscinas. E aí eu comecei, aí eu vi Túlio, eu falei assim: o Túlio tá lá, eu vou ficar observando o comportamento dele, né? Porque eu não sabia nada dele. E como foi o comportamento de Túlio? Não, tava ok, assim, né? Aleluia. Tava ok. Glória a Deus, tá vendo? Mas, gente, eu tive que ser crítica, né? Porque, enfim, né? Eu falei: Deus, você vai me dar. Eu só disse que é ele, mas também eu tenho que analisar se faz sentido, né? Aquelas, né? Que se achando que ia mudar alguma coisa na história, coitada de mim. E aí, eu lá observando tudo, o comportamento dele. Só que foi muito interessante, porque, assim, teve uma galera que fez um grupo, né? Ali, a galera tava todo junto. Os meninos também eram todos no mesmo quarto, então pra eles era a coisa mais fácil. As meninas não, eram mais divididos os quartos. E aí, algumas pessoas do Nordeste também, né? Praticamente só era eu e outra pessoa lá do Ceará.
Enfim, a gente conversando tudo e eu observando. Só que foi interessante que quando eu comecei a observar Túlio de longe, eu comecei a sentir uma dormência no meu dedo. Aí eu conversando aqui com a Milena. Qual o dedo? Então, no dedo anelar esquerdo. Detalhe, né? Eu tava sem anel, gente, sem anel, sem nada. Só começou a ficar dormente, começou a formigar. Aí eu virei assim pra Milena, eu falei, ô Milena, moça, eu acho que eu me apoiei errado, alguma coisa, porque tá formigando muito o meu dedo. Aí passou, a gente continuou conversando, aí eu falei, Milena, tu sabe quando tu bota assim um anel no teu dedo, que tu passa assim, muito tempo com o anel, e aí tu tira, e você tem a sensação que você tá com o anel? Pois é, essa é a sensação que eu tô no meu dedo, parece ter um anel no meu dedo, e um anel grosso, e o dedo anelar esquerdo, né? E eu falei assim, gente, mas que negócio em comum e tal. E aí teve a roda de amigos e tal, a gente conversou e tal. E aí eu lembro que nesse dia era uma reunião do grupo da Itália. E tem uma coisa muito importante. No grupo da Itália, todos os grupos a gente orava ao Senhor para o Senhor nos dar um entendimento de um ato profético. E o ato profético que foi entendido dentro do meu grupo é que era uma noiva, a Itália como uma noiva, né? E que vinha ali carregada com todos os pecados e maldições. E aí tinha missionários de lá, pessoas italianas, missionários de fora que o intercediam. E aí Jesus vinha, quebrava esses grilhões e trocava as vestes e trocava as sandálias. Esse era o ato profético. E na hora que isso chegou a esse momento, o Espírito Santo falou para mim que eu iria representar a noiva. Só que eu falei assim, Deus, eu não sou atriz, né? Eu não tenho nada, eu nunca... Gente, assim, eu sou péssima, assim, interpretando. Eu não tenho essa habilidade, sabe? Muito desenvolvida, não. Eu falei, Deus, tem tanta gente aqui mais competente que eu pra isso, tipo assim, né? Mas eu não vou falar nada. Se for da tua vontade, só fala pro líder falar comigo. E quando foi na terça, antes, inclusive, de eu conhecer Túlio, o líder tinha chegado pra mim e falou assim, Grace, eu orei e Deus me falou que você vai se representar a Itália como noiva. E pra quem não sabe também, né, minha descendência é italiana, enfim, teve algumas questões também nessa área. E aquilo foi muito forte pra mim, porque eu não sei se vocês lembram que aquela pastora falou, né, que Deus estava, que um anjo do Senhor estava polindo uma aliança muito linda. E o que aconteceu? Quando foi, depois desse momento na piscina, teve uma reunião do grupo. E aí os líderes perguntaram, eu falei, gente, alguém sentiu alguma coisa mais diferente e tudo? Aí eu peguei e falei, gente, assim, tô sentindo aqui um negócio meio diferente, eu nunca senti isso não. E o pessoal, o que foi? Eu falei, gente, assim, sério mesmo, parece que tem um anel no meu dedo, eu tô sentindo que tem um anel grosso nesse meu dedo anelar. E aí, na hora, o líder teve um discernimento e ele falou assim, a gente falou das vestes e a gente falou das sandálias, mas a gente falou do anel. E o anel, ele significa identidade. E aí, nesse momento, foi muito doido, assim, porque tinha até uma pastora lá que tinha um anel, gente, e o anel dela era grosso, tipo da grossura da minha aliança hoje. E quando na hora que ela botou no meu dedo, ficou perfeito, assim. E ela falou assim, pronto, vai ser o anel que a gente vai usar no dia do ato profético. E aí, era muito impressionante, porque eu lavava meu cabelo, eu tomava banho, eu ficava assistindo o anel todo o tempo no meu dedo, todo o tempo. E o ato profético seria no sábado. E aí, beleza. Aconteceu isso. Quando foi na quinta-feira, aí, quando foi na quinta-feira, o Túlio adoeceu. Oi? Nós temos só 5 minutos. Então não vai dar tempo. Vamos deixar todo na curiosidade. Tem que deixar todo na curiosidade. Gente, a história é muito longa. Eu falei que não dava. Você colocou muitos detalhes depois da piscina. Não fui eu que coloquei os detalhes. Gente, todos os detalhes são importantes, tá? Eu não estou falando nada à toa. Porque, na verdade, Deus é um Deus de detalhes. E nós precisamos estar em espírito atento a todos os detalhes que o Senhor está nos mostrando. E isso vai ser muito importante porque tem a ver com a mensagem que a gente quer deixar para vocês também. Porque, no final das contas, essa aliança, ela não vai representar simplesmente o fato de Túlio como meu esposo. Mas, primeiro, ela representou a aliança que o Senhor estava fazendo comigo novamente. E para esses detalhes, a gente continua na próxima? A gente continua na próxima, né? Na parte 2. Que horas são? 9h15. Ah, meu Deus, que tristeza. Gente, vocês estão curiosos? Eu quero saber, o pessoal que tá aí no YouTube, se vocês estão curiosos, se vocês vão participar na quarta-feira que vem conosco também. Porque, infelizmente, essa outra parte nós vamos ter que deixar
para a próxima quarta-feira. E o que é que nos espera na próxima parte? Ó, o Levi tá mandando um beijo. Ô, casal lindo, também te amamos, Levi, saudades, venha nos visitar. O que tem pra próxima parte? Ó, gente, pra próxima parte, eu vou dizer assim, da minha parte, vai ter essa questão de a confirmação de que era Túlio, porque, tipo assim, eu quis meio que duvidar de Deus, fazer tipo um teste com Deus, que se era Túlio mesmo. Túlio tem até chateação com isso. Mas eu fiz, eu tinha que fazer. Eu falei, Deus, você tá falando sério. Teve uma confirmação de Deus, assim, uma palavra muito forte em relação a um pastor de lá, que, tipo... Não dê spoiler. Não, mas só para as pessoas saberem. Não, vocês vão saber da minha parte da história, vocês vão saber como realmente Deus testificou isso. Pra Túlio, né? Porque eu já sabia, detalhe. Exatamente. Quando Deus falou pra Túlio, eu já sabia. Então eu tava lá de boa, gente. Túlio surtou. Como Deus realmente testificou aos nossos corações, né? E depois também um pouquinho, porque não vai dar para falar tudo, sobre o nosso pós. Como foi também, porque teve muita coisa turbulenta, irmãos. E esse pós é mais tudo que vai falar. Amém, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. Muitos testemunhos. Tá muito testemunho. Então, não deixe de estar com a gente na quarta-feira que vem. Pra gente vai ser assim um enorme prazer, porque o que nós estamos querendo é edificar a vida de muitas pessoas que acham que o impossível, ele não pode se tornar possível. Amém? Mas nesse momento, vamos fazer o sorteio para a Conferência Reset, aquele passaporte que nós falamos no começo. Vinícius, você já escolheu quem é a pessoa, porque Vinícius, ele é uma pessoa que não conhece ninguém. Quem é a pessoa, Vinícius? Fale pra gente. Vinícius, vai. Gente, ó, quem ganhar tem que dar um bombom pro Vinícius, viu? Aleluia, ó. Você agradeça ao Vinícius quando você vier buscar o seu passaporte aqui na Brasil FM. Traga um comprovante, a identidade, o RG. E quem ganhou foi o William Rocha. Você, William, é o sorteado, o felizardo, aquele que estava já sentindo no coração desde cedo que ia ganhar esse passaporte para a Conferência Reset. Você passa aqui na Brasil FM e já vai estar aqui guardadinho para você. E é só você buscar, tá bom? Queridos. Nós temos uma ouvinte da Espanha, Selva Requenha Romero. Aleluia. Saludos. Aleluia. Queridos, nós chegamos aqui ao nosso final do programa Santo Nome. O tempo passa rápido, queridos. Podcast é assim, né? Se deixasse, ia ser 3 horas, mas nós temos o horário da rádio também para cumprir. Então, nós aguardamos vocês na quarta-feira que vem, a partir das 20 horas, pela Brasil FM. E nesse momento, semana que vem, não vamos transmitir pelo youtube.com/Santo Nome. Vamos transmitir pelo youtube.com/SantoCast. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ó, pra quem tá aí no Santo Cast, gente, nós vamos subir todos os vídeos. Este é o 7º podcast, nós vamos subir todos os 6 anteriores, então não perca, essa semana vai ter muita novidade no canal. Queridos, que Deus te abençoe, um forte abraço e você não esqueça, Deus é aquele que pode fazer o impossível aos olhos do homem se tornar possível quando de fato é isso que você tem para a sua vida. Não queira fazer as coisas na força do seu braço, mas queira andar no kairós de Deus, no tempo de Deus, e em assim, nome de Jesus. E uma coisa assim para fechar também esse primeiro momento, meninas, porque eu acredito que talvez, né, como foi uma parte maior do meu testemunho, a maior lição que eu aprendi nesse tempo é que antes da gente receber realmente o nosso esposo, a gente precisa primeiro aprender a ser noiva de Cristo. Então entenda, conheça Jesus, conheça seu amado, conheça o noivo, ame-o, se entregue a ele, porque ele só vai entregar o seu coração se for para alguém que vai amá-la como ele a ama. Aleluia. Amém? Amém. Dá boa noite pro povo, pastora. Boa noite, gente, que saudade. Gente, eu vou falar, não gostei não, viu? Não deu bem pra contar metade da história. Amém. Queridos, boa noite, Deus te abençoe, um forte abraço, fique aí agora com o restante da programação da Brasil FM. Você que está conosco no YouTube, Deus te abençoe também, até daqui a pouco. Tchau, no gente. PR Túlio Ribeiro, no Bíblia, todo santo dia, valeu! Amo vocês, tchau. Rádio Brasil FM apresentou programa Santo Nome. E aí, gostou de ouvir a gente? Então toda quarta às 20 horas temos um encontro marcado aqui na Brasil FM.